uma aula de hemorragia pós-parto, tá? Do mesmo jeito da aula anterior, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem chamar. Então, a gente viu sobre o mecanismo de parto, o neném nasceu, e agora a gente vai conversar sobre o puerpério, que é o termo usado para definir o período após o parto. Então, a definição é o período de involução das manifestações gravídicas, que se inicia, saiu o bebê, saiu a placenta, começa o puerpério. E normalmente tem uma duração de 6 a 8 semanas. A gente fala em 42 dias, tá? Que são 6 semanas de pós-parto. Tem outra subdivisão, né? Outra classificação, o puerpério imediato do primeiro ao 10º dia, tá? O puerpério tardio, de 11 a 42 dias, e ainda existe algumas literaturas que falam desse puerpério remoto, acima de 42 dias, tá? Em relação às manifestações clínicas, eu tenho a definição de lóquios, que é lóquios, é o sangramento que a paciente tem após o parto. Inicialmente ele é avermelhado, depois vai ficando esbranquiçado, e rosáceos. Pode durar até um mês essa loquiação, que é como se fosse um sangramento bem discreto, fisiológico após o parto, tá? Mas que ele vai mudando de cor. Se lá pelo 10º dia a paciente não persiste com sangramento vermelho vivo, em grande quantidade, não, tem alguma coisa errada aí. O fisiológico, o sangramento mais intenso, nas primeiras 24 horas, depois vai reduzindo progressivamente, em torno do 10º dia, tá uma pequena quantidade esbranquiçada, e daí em diante apenas uma secreçãozinha rosa, tá? Tem também as cólicas associadas à involução do útero. O útero, ele estava enorme, cabia um bebê dentro. À medida que o neném sai, ele vai contrair, até mesmo para tamponar os vasos que irrigavam a placenta. E esse processo de contração é que vai causar as cólicas. E muito frequente também no puerpério são as alterações do humor, tá? Aqui o processo que eu falei para vocês de contração do útero. Isso é muito importante vocês avaliarem após o parto. No pós-parto imediato, o útero ele é para ficar em torno da cicatriz umbilical. Então, fiz o meu parto. Qual é o adequado? Se eu palpar aquele abdômen materno, o útero está mais ou menos na altura da cicatriz umbilical. Se o útero está grandão, está mole, opa, esse útero não contraiu adequadamente. Eu estou diante de uma atonia uterina, o que pode causar uma hemorragia. Na realidade, a principal causa de hemorragia após o parto, quando o útero não contrai adequadamente. Por isso que é importante vocês saberem o que é fisiológico. Após o parto, o útero ele fica bem globoso, rígido, né, duro, e fica na altura da cicatriz umbilical, tá? 2 semanas após o parto, ele já é intrapélvico, você nem consegue mais palpar ele na palpação abdominal, e na 4ª semana ele atinge os tamanhos pré-gravídicos, tá? Em relação ao colo do útero, ele rapidamente ele fecha, então no parto ele dilatou os 10 centímetros, então 48 horas após ele já tá fechadinho, tá certo? Assim, com mais ou menos só passa 1 ou 2 polpinhas digitais, e no 7º dia ele já tá fechado completamente. Tá? Esse aqui embaixo é um colo de uma mulher que nunca teve um parto vaginal, então é um colo pontiforme. Depois que ela tem o primeiro parto, ela tem essa conformação, né? Um colo em fenda, tá? Que a gente chama. Em relação à vagina, também tem a redução de diâmetros nos 7 dias após o parto. Então, a vagina é um órgão muito elástico, tá? Para permitir a passagem do bebê, e que também tem essa adaptação. Após o parto, ela já tem os seus diâmetros reduzidos 1 semana após, tá? Eu tenho a formação das carúnculas himenais,
posso ter, né, traumatismos e lacerações, que aqui a foto ilustra uma laceração que ocorreu no canal de parto, que já está sendo suturada, já está sendo reparada. Normalmente, né, essas suturas são feitas com fios absorvíveis e a cicatrização é em torno de 7 a 10 dias, tá? Lembrar também que ocorre uma atrofia vaginal após o parto. Após o parto, na gestação, é o momento que eu tenho os níveis mais altos de estrógeno e progesterona no organismo materno. Depois do parto, ocorre uma queda abrupta dos níveis desses hormônios, e isso causa a atrofia genital, tá? Que normalmente dura 15 dias, mas pode persistir um pouco mais. Inclusive, isso às vezes é causa de lacerações. Por exemplo, a paciente vai ter a primeira relação após o parto, não fez a revisão de parto adequadamente, ou teve uma relação assim antes do tempo recomendado, que normalmente se espera passar o período do puerpério. E como tem essa atrofia vaginal intensa, está mais predisposto a lacerações, tá? Há uns meses atrás, estava atendendo num pronto atendimento obstétrico, chegou uma paciente com mais ou menos 20 dias de parto, com sangramento intenso, vermelho vivo, e aí a gente tenta relacionar com alguma causa relacionada ao parto, né? Mas assim, 20 dias estava tudo fisiológico e começou esse sangramento abrupto. Quando foi examinar, né, e colher a anamnese, a história clínica adequada, que tinha sido após um coito, após uma relação, e estava lá a parede vaginal toda lacerada, exatamente por conta dessa atrofia causada pela queda das taxas hormonais no puerpério. Em relação à amamentação, né? Inclusive, nós estamos aí no Agosto Dourado, que vocês devem estar vendo nas redes sociais, que celebra o mês, né, de estímulo à amamentação. A apojadura, ou descida do leite, ocorre mais ou menos entre o primeiro e o terceiro dia após o parto. No parto normal, né, uma das vantagens do parto vaginal é que essa apojadura ocorre de forma mais precoce. Durante o trabalho de parto, a ocitocina meio que já sinaliza o nosso organismo que está ocorrendo o processo, está perto do neném nascer, então já tem essa liberação hormonal para a apojadura. Então, no parto abdominal, assim, meio eletivo, marcado, sem a paciente estar em trabalho de parto, essa apojadura demora um pouco mais, tá? Outra questão, né? A função ovulatória, na ausência da amamentação exclusiva, ela volta mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses depois. Nas mulheres que amamentam exclusivamente seus bebês, demora mais tempo. Inclusive, a amamentação é um método contraceptivo, né? A amamentação exclusiva, que como pode ter falhas, a gente não usa esse método unicamente, a gente sempre associa com outros métodos, mas ela tem esse efeito contraceptivo. Habitualmente, se a paciente não está amamentando, ela volta a ovular com 6 a 8 semanas. Por isso que não é incomum a mãezinha estar com um bebê de 2, 3 meses e poder engravidar novamente, tá? Então, depois do puerpério, quando você vai liberar ela para ter relações novamente, tem que lembrar de orientar em relação à parte da contracepção. Porque se a gente deixar só na amamentação, tem muita falha nesse método quando usado de forma isolada, tá? Outra modificação que acontece no organismo materno, aumento do débito cardíaco e volume plasmáticos, eles retornam ao nível pré-gravídico em 2 semanas, tá? Então, com 15 dias, já volta o volume plasmático e as alterações fisiológicas que acontecem na função cardíaca já voltam ao normal. Professora, Oi. é que eu tinha uma dúvida. O que eram as carúnculas mesmo?
As carúnculas imenais, eu tenho o ímen, né, que após a relação sexual, ele já fica roto, mas após o parto, é como se rompesse mais. Então, eu tenho uma formação é como se fosse saliências, protuberâncias. Se você fizer um exame ginecológico de uma paciente que já teve o parto, né, as carúnculas ficam diferentes, tá? Após o parto, ficam mais separadas, né, umas saliênciazinhas mais protuberantes ali no introito vaginal. Certo? Ok, obrigada. Em relação ainda ao puerpério, né, a série vermelha. Eu acho que vocês já tiveram aula de alterações no organismo materno. Vocês devem ter visto que aumenta o volume plasmático circulante e aumenta também a quantidade de glóbulos vermelhos, exatamente para o organismo se preparar para o sangramento do parto. E isso vai voltando ao normal gradativamente. Ocorre também uma leucocitose. Então, se você fizer um hemograma de uma puérpera, você vai ter um aumento dos glóbulos brancos, né? Vai ter uma leucocitose. Algumas pessoas até interpretam erroneamente, tem alguma infecção, vamos passar antibiótico. Mas é um processo fisiológico natural, como se fosse aquela resposta inflamatória ao trauma, como se fosse uma resposta inflamatória ao parto. Então, eu tenho essa leucocitose natural e tem uma ativação do sistema de coagulação. Por isso que o puerpério, ele é um dos principais fatores de risco, principais momentos de risco na vida da mulher para algum evento tromboembólico, tá? E quais são as orientações, avaliações que eu tenho que fazer no puerpério? Eu tenho que avaliar a questão dos sinais vitais, como é que está a involução do útero, como é que estão as perdas vaginais, tenho que estimular a amamentação, tenho que orientar a paciente em relação ao risco de algum tromboembolismo venoso, orientar ela da importância da deambulação precoce. Então, assim, às vezes tem uma cultura antiga que fala, você está de resguardo, de como se a mulher tivesse que ficar o tempo todo deitada. Na realidade, não é isso, e é exatamente o contrário. Nas primeiras 24 horas, eu já tenho que estar estimulando ela a deambular, realizar os cuidados, né, com o bebê. Claro, quando é um parto normal, vaginal, né, mais tranquilo. Quando é uma cesárea, tem a dor associada à incisão cirúrgica, mas eu tenho que estimular ela a deambular, tá? Orientar em relação às práticas de higiene da ferida operatória, e se tiver ocorrido lacerações ou episiografia, né, que é aquele corte que ocorre na vagina, que não é a regra, é a exceção da exceção. Depois a gente vai explicar na aula de assistência ao parto quando que tem que realizar isso, mas é a exceção. A gente não faz epísio de rotina. Se tiver acontecido um parto com epísio ou com laceração, você tem que orientar em relação à higiene dessa ferida operatória. Orientar em relação à dieta, tá? O puerpério é um excelente momento para você estimular ela a voltar ao peso anterior à gestação. Tem uma facilidade em relação à perda de peso, orientar a atividade física, não vai ser no puerpério imediato, né? Vai ser após os 45 dias, mas para você ressaltar a importância disso, dela voltar a um hábito de vida saudável. Orientar a contracepção e a questão da liberação para atividade sexual. Oi? Com quanto tempo a gente tem que estimular a deambular? 24 horas, assim, por exemplo, 8 horas a paciente já é para estar levantando, indo, porque varia, do parto normal ela já sai deambulando. Teve o neném ali, ela já fica 1 hora, vai tomar banho, vai se alimentar e já vai sair dali deambulando. Então, parto normal não tem problema em relação a isso. A cesárea, devido à dor, as primeiras 6 a 8 horas ela ainda vai estar deitada, tá? Mas depois de 8 horas, ela já pode sentar, já pode se alimentar,
e você vai estimular ela a deambular, pelo menos ir ao banheiro, ou seja, dentro de 24 horas ela já tem que estar andando. Claro, com as limitações ainda, às vezes com apoio, mas não deve ficar restrita no leito. Ok? E essa questão... Professora, a atividade sexual tem alguma recomendação de quando ela pode começar? Normalmente a gente libera após 42 dias. É um assunto meio controverso na literatura, mas a gente espera acabar o período do puerpério, tá? Para retomar tanto a atividade física quanto a atividade sexual. Até agora eu falei das mudanças fisiológicas, do que acontece no puerpério. Agora eu vou falar um pouquinho das patologias, né? O que é mais frequente de acontecer de problema no puerpério? Hemorragia pós-parto é uma aula separada, um slide separado. Eu vou já apresentar para vocês. Alterações da mama. Eu posso ter o engurgitamento mamário, que é aquela chamada mama pedradas. Não sei se vocês já ouviram falar, mama dura. Acontece normalmente logo depois da apojadura, onde tem uma produção rápida, um volume rápido de leite. Então, assim, a mama pode ficar engurgitada, ou seja, cheia de leite que não saiu, tá? E se não for resolvido esse engurgitamento, pode dar febre, pode dar infecção, que é a mastite, tá? Então, o engurgitamento mamário é comum acontecer. E aí, ou você estimula o neném a mamar, às vezes o neném não consegue mamar, porque a mama tá tão dura que ele não consegue fazer a pega adequadamente do mamilo, e aí você tem que ordenhar, esvaziar a mama para diminuir o engurgitamento, tá? As fissuras, quando o neném tem uma pega inadequada ou o mamilo é mais difícil, né? Um mamilo plano, um mamilo invertido, você pode ter pequenos cortes, fissuras no mamilo, tá? Que muitas vezes só você corrigir a pega já resolve a fissura. Você tem que observar se tem algum sinal de infecção associado nessa fissura, às vezes tem sinais de... Pode ter uma infecção por fungo, né? Fica mais hiperemiado, mais pruriginoso, porque aquele mamilo o tempo todo em contato com leite materno aumenta a chance de ter. Então, você tem que examinar, ver só se é fissura ou se tem infecção associada. Tá? As fissuras, normalmente, elas se resolvem corrigindo a pega, tá? Um profissional adequado orientando a pega do neném e repouso naquela mama. Ou seja, o neném fica mamando só na outra e você fica ordenhando a mama que está fissurada enquanto ela cicatriza. E tem algumas pomadas cicatrizantes que podem ajudar nesse processo, tá? Em relação à mastite, ela é a infecção que ocorre principalmente naquelas mamas que ficam mais engurgitadas. A principal bactéria associada é o Staphylococcus aureus, mas aí você vai ter febre, vai ter vermelhidão, vai ter calor, vai ter uma dor maior e associada à mastite, tá? E aí o tratamento é com antibióticos que são permitidos na amamentação, né, que não vão impedir, tá? Em relação ao abscesso, é quando essa infecção vira uma coleção, que não é incomum também ter uma coleção purulenta, que aí, além da antibiótico-terapia, você tem que drenar, tá? Gente, nenhum desses processos contraindicam a amamentação, tá? Pelo contrário, você tem que procurar um profissional adequado para ajustar o que está errado, mas, assim, quase nada se contraindica a amamentação. A amamentação Professora, deve... Oi. o Rafael, aqui é a Gesualdo. O Rafael está perguntando se o uso do bico mamário é indicado para mulheres que já tiveram alguma dessas alterações. Aí, Rafael, é muito individualizado essa questão dos bicos de silicone, tá? Tem que examinar se ela tem um mamilo plano, um mamilo invertido. E para vocês terem noção, assim, tem enfermeiras, né, consultoras específicas de amamentação. Eu gosto sempre de compartilhar, né, caso da vida real, caso, por exemplo, no meu caso, eu obstetra, achando que sabia tudo de amamentação,
No segundo dia, eu já estava com a mama engurgitada, começando uma mastite, fissurada, minha bebê sem conseguir pegar. Então, assim, a amamentação não é uma coisa fácil. É super individualizado, depende do mamilo, do problema, depende do neném também. Por exemplo, se o neném está pegando adequadamente, se o neném tem a linguinha presa. Então, assim, existem hoje profissionais específicos da amamentação que antes de eu engravidar, eu poderia até dizer, é mais marketing, é mais... Não, são profissionais realmente necessários no acompanhamento. A amamentação é super individualizada. Inclusive, eu tenho outras colegas obstetras que sofreram situações semelhantes, mas que com a ajuda de um profissional, avaliando qual é o seu tipo de mamilo, qual é o bico, se necessário, né? Qual é o bico de silicone mais adequado, tá? Por isso, assim, que não dá para eu te dizer uma regra. Tem que avaliar dependendo da mama da paciente e do neném, se ele tem uma sucção débil ou se a sucção é adequada. Inclusive, é feito antes de sair da maternidade, né? Aquele teste da linguinha, que as fonos avaliam realmente a sucção do neném e se a linguinha é presa ou não, tá? Ok? Dúvida, podem perguntar. Isso foram as principais alterações mamárias que são muito frequentes, tá? Eu, assim, sou obstetra, às vezes passa a gestação, as pacientes têm meu telefone, passa a gestação inteira, às vezes ela não tem nenhuma intercorrência, não tem nenhuma dúvida, nem me perturba, nem me pergunta. Mas quando chega no puerpério, eu já espero. Depois do parto pode aparecer que vai ter alterações mamárias. É raridade aquela paciente assim que se encontra logo com a amamentação de primeira. Normalmente precisa de ajuda profissional mesmo. E assim, Professora, como é... Oi. a senhora falou que essas alterações mamárias, elas não alteram, não contraindicam, né, a Isso. amamentação. Mesmo a mastite, que é um processo infeccioso, Mesmo a mastite, tá? Ela pode, na outra mama, tá? Ela pode mamar na outra mama, e se ela não tiver, por exemplo, às vezes a mastite não é ali na areola mesmo, não é perto, não tem nenhum ponto de drenagem, às vezes é mais distante onde a pega do neném, não contraindica, tá? Aí vocês devem estar se perguntando porque eu falei assim de ajuda profissional para amamentação. Onde é que a gente encontra essa ajuda profissional? No SUS, a gente tem 3 bancos de leite bem fortes na cidade. Eu falo isso para vocês saberem orientar até familiares, pacientes. Então, maternidade e escola, César Carlos e HGF eu acho que está sem agora depois da pandemia, mas principalmente maternidade, escola e César Carlos tem bancos de leite, tem enfermeiros, técnicos de enfermagem, exatamente para reverter e orientar todos esses processos. Então, antes de indicar ao bebê uma fórmula, alguma coisa, sempre é bom consultar, né, pedir ajuda especializada num banco de leite. Nas pacientes do sistema privado, né, existem as consultoras, enfermeiras próprias para isso, que fazem esse acompanhamento. Em relação... Oi? A Clívia está perguntando se a pessoa não tomar antibiótico no engurgitamento mamário. No engurgitamento mamário, não precisa de antibiótico. Na realidade, o que é o engurgitamento mamário? É como se os ductos mamários estivessem repletos de leite, e aí isso vai criando um ciclo vicioso. Quanto mais dura e cheia fica a mama, é mais difícil para o neném pegar. Se o neném não pega, não tem como esvaziar, e vai enchendo ainda mais, e aí fica pedrada. Às vezes só esse engurgitamento causa febre e dor, mas não quer dizer que tenha infecção. É só você ordenhar as mamas, e o termo é esse mesmo. Quando eu falo isso, tem gente que fica, professora, ordenhar é vaca. Mas, assim, não tem nada a ver, o termo é esse. Você tem que ordenhar as mamas. Aí tem técnicas de ordenha
para esvaziar aquela mama, deixar aquela mama mais molinha para o neném conseguir pegar, tá? Se você não resolve o engurgitamento, se fica muita estase de leite, aí predispõe uma mastite, tá? Que aí vai precisar do antibiótico. Certo? Tudo ok? Mais alguma dúvida em relação às alterações mamárias? É só esse tema daria uma aula separada para a gente falar de cada patologia dessas, os tratamentos de cada um. A aula hoje é mais assim para vocês entenderem as principais afecções, né, e a definição de puerpério, tá? Em relação aos transtornos psiquiátricos, que também são muito comuns, tá? É a disforia pós-parto, que é aquele conhecido blues puerperal, que tem uma incidência de 60% e normalmente é uma alteração transitória. As primeiras 2 semanas, né, primeiros 14 dias do parto, são muito difíceis para a mulher, tá? Ela está passando por uma dezena de alterações hormonais, alterações no corpo, está se adaptando com um bebê novo na família, às vezes está com dificuldade de amamentação, às vezes está com alguma infecção. Então, assim, não é fácil. Mesmo que esteja tudo lindo, ela teve um parto maravilhoso, digamos que foi um parto normal, ela não tem muita dor, mesmo assim, as alterações hormonais mexem muito com o humor da mulher. Às vezes ela entra até em conflito. Poxa, esse era para ser o momento mais lindo, mais grandioso, e recebi o meu tão esperado e amado neném, e aí, na realidade, ela tá triste, chorando, sem explicação nenhuma, tá? Então, os profissionais têm que estar aptos para reconhecer isso e dar todo o suporte, principalmente a família, tá? Você já orientar nas consultas pré-natais, né, próximo ao parto, do que é o puerpério, de como acontece, que essas alterações no humor são transitórias, são comuns, que a família tem que estar atenta naquela gestante e entender que isso é normal, tá? Porque às vezes tem uma recusa ao marido, tem uma recusa à sogra ou à mãe, e assim, para evitar o menor número de atritos e conflitos possíveis na rede familiar. Na realidade, a rede familiar tem que entender esse processo e dar todo o apoio, tá? Para a paciente, e não ficar criticando ou piorando ainda mais a situação. E a gente tem um quadro mais persistente, né? Quando esse blues, ele se prolonga, normalmente acontece nas pacientes que já tinham algum transtorno de humor prévio, que é a depressão. Então, se você já acompanha uma paciente que tem depressão ou transtorno de ansiedade, você tem que já estar atento ao puerpério, porque ela pode desencadear ali uma crise de depressão, tá? E quando eu falo tá atento, a família tem que estar muito orientada disso, de identificar fatores na mãe, né? Identificar sinais que ela está num processo de blues ou de depressão, para que ela possa iniciar logo a medicação e reverter nessa questão e procurar ajuda especializada, psicólogo, psiquiatra. Às vezes a gente não reconhece, não dá o apoio devido, e às vezes tem sim, a taxa de suicídio no puerpério é maior, às vezes de agressão ao bebê. Então, assim, a mulher tem que realmente estar apoiada, né? A família tem que estar atenta para identificar os transtornos psiquiátricos. Eu posso ter também as infecções puerperais, que o principal fator de risco é a cesárea, tá? Eu posso ter também endometrite, que é a infecção dentro do útero, pode acender alguma bactéria ali do canal de parto para dentro do útero, para dentro do endométrio, e ali causar infecção. Se eu tiver isso, eu vou ter uma loqueação com mau cheiro, vou ter uma loqueação aumentada, às vezes até com aspecto purulento, vou ter febre, inclusive a paciente pode evoluir até com sepse, né, para casos mais graves e avançados de infecção.
Pode ter também só a infecção da ferida operatória, né, do sítio cirúrgico, que aí eu vou ter os sinais flogísticos clássicos, tá? Lembrando que nem toda febre sinaliza um processo infeccioso. Eu tenho a febre da apojadura do leite, tá? Então, um pico febril isolado, às vezes, na gestante, é normal da resposta inflamatória que ela tem após o parto. Em relação às doenças tromboembólicas, gente, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês o tempo todo. A puérpera, na gestação, já aumenta o risco de trombose. No puerpério é ainda maior, tá? Aumenta esse risco em 10 a 15 vezes em relação à população em geral. E a gente tem que estar atenta para os sinais clínicos. Até recente, mês passado, uma paciente me liga, já estava tudo bem, 6º dia de parto, doutora, eu estou com dor no peito, mas eu acho que é muscular, de estar com o neném no braço, cuidando do neném, estou com dor no peito. Tá, vai na emergência para uma avaliação. Chega lá, faz um raio-x, eletro, tudo normal. Aí, como é que tá a panturrilha? Tá sentindo alguma coisa? Doutora, sabe que eu tô com dor na panturrilha direita? É mesmo? E tá inchada? Ela, não muito, mas tá doendo. Faz um Doppler dos membros inferiores, tá lá, trombose. Faz uma angiotomografia, tá lá, tromboembolismo pulmonar. Então, assim, não é incomum. E a gente sempre tem que estar atenta aos sinais clínicos indiretos. Essa minha paciente estava com uma dor torácica leve e inespecífica e estava com um TEP, que, se não adequadamente identificado ou conduzido, poderia evoluir de forma catastrófica, tá? E era isso em relação ao puerpério. Eu vou agora, dúvidas de puerpério? Professora, Oi, Davi. tem uma cultura dentro da imaginário popular, né? Que é aquele negócio do resguardo que a senhora falou que a mulher tem que ficar totalmente na cama, tudo mais, que é contraindicado. Mas tem agora, eu não sei o que é que o pessoal diz que a mulher fica doida se não fizer alguma coisa, que eu tô lembrado. E se isso é verdade ou não. Assim, eu não sei bem se eu soube te interpretar. Não tem muito a ver essa questão de ficar doida. É meio que é mito, assim, o termo doida a gente não usa, né? Mas tem o Não, transtorno de mas é aquela questão do transtorno disfórico, entendeu? Que realmente é como se a mulher ficasse doida mesmo, sem controle sobre suas ações ou emoções, tá? Eu quis até rir, não tô tentando me controlar, tá, gente? Aula gravada, online. Mas é tipo isso mesmo, que é como se a mulher tenha séria alteração do humor, fica doida, por exemplo. Eu sempre gosto de contar casos da vida real. Por exemplo, meu pós-parto, eu tive blues puerperal. Eu não queria, minha sogra passou quase 15 dias para poder conhecer nossa bebê, porque eu não queria nem ouvir o nome dela. Eu queria sair andando no meio da rua sem destino, sem entender nada. Você me pergunta hoje, parece cômico, mas como você falou um termo popularmente, mas que pode definir muito bem, é doida. Tá? Mas o termo técnico é o blues puerperal, né? O transtorno disfórico de humor, que é muito comum, tá? Alguma dúvida a mais? Deixa eu ver, tentar abrir aqui o chat. No meu interior, não pode sentar na cama da grávida enquanto não der um mês. Aí do puerpério, gente, tem 1 milhão de mitos, né? E a Joyce compartilhou um aí do interior dela, que tem isso também, de que ninguém pode tocar na paciente, que não pode sentar, tem que ficar o tempo todo deitada, mas cada vez mais isso vai caindo por terra, tá? E principalmente com o estímulo cada vez mais do parto normal, né? Que após o parto normal, as modificações fisiológicas já acontecem de forma bem mais rápida, ela já consegue andar, cuidar do neném de forma bem mais efetiva. Certo? Podemos passar para o tema de hemorragia.
Ok, vou só compartilhar aqui com vocês. Essa aula, ela ficou para o final, mas ela não é menos importante, na realidade ela é muito importante. Por quê? Porque a hemorragia de parto é a principal causa de morte materna no mundo e principal causa de morte materna evitável, ou seja, que se tratada em tempo oportuno, tratada adequadamente, é uma vida que eu posso salvar, tá? Então, assim, é inadmissível a gente sair da formação médica sem saber conduzir uma hemorragia pós-parto. Ah, professora, mas eu tô aqui, mas eu odeio obstetrícia, eu vou ser radiologista, patologista, clínico, o que for. Você vai trabalhar, às vezes, em pronto-socorro, e você o tempo todo vai estar se deparando com grávidas. Você pode ter grávida com problema cardiológico, grávida com problema renal, grávida que tem um apendicite, entendeu? Grávida que procura assistência em hospital clínico, que não é maternidade. Então, assim, não tem essa de que não gosta de obstetrícia e que não precisa saber disso porque não vai ser obstetra. Todos nós temos que estar aptos a conduzir esses casos. Não raramente eu recebo alguma ligação, um WhatsApp de algum colega que está trabalhando como clínico por aí, aperreado. Aí chegou uma paciente aqui sangrando no pós-parto, ou uma grávida com pressão alta. Então, assim, mesmo não sendo obstetra, mesmo para um médico generalista, esse conhecimento é essencial, tá? E também, além dessa parte clínica, tem um grande peso, né, nos concursos, nas provas que vocês vão fazer. Então, tem que se dedicar mesmo, tá? Em relação à epidemiologia, aproximadamente 830 mulheres morrem diariamente por causas relacionadas à gestação ou ao parto. Como eu falei, a hemorragia é a primeira causa de mortalidade materna no mundo. No Brasil, ela é a segunda causa, tá? Só perde para os distúrbios hipertensivos, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, que vocês terão outra aula sobre isso, tá? E é uma emergência médica, pode acometer até 2% das puérperas, tá? Nos últimos anos, a gente tem observado um aumento na incidência pela modificação dos fatores de risco, principalmente o uso, né, indiscriminado da cesárea, que aí com a cesárea eu tenho mais risco de hemorragia, tenho mais risco de acretismo placentário. Então, assim, nos últimos anos, a gente tem observado esse aumento na frequência, na incidência de hemorragia pós-parto. Aqui no Brasil, né, ao longo do tempo, veio reduzindo, tá, essa questão da mortalidade materna, é um dos objetivos, né, do milênio, reduzir a mortalidade, tanto infantil quanto a mortalidade materna. Em primeiro lugar, a gente vê a hipertensão e, em segundo lugar, a hemorragia pós-parto. E, em terceiro lugar, as causas infecciosas, que os objetivos do milênio, e um deles é melhorar a saúde materna. Então, qual é a definição de hemorragia? Não sei aqui se alguém já teve a oportunidade, né, algum contato com salas de parto. E deve ter visto que parto sangra muito. Quando às vezes a gente vai fazer um parto, que tem um cirurgião geral, alguma coisa, eles ficam abismados com a quantidade de sangramento que tem num parto. Mas é o fisiológico, o organismo materno, ele se prepara para esse sangramento, com a hemodiluição, com o aumento dos glóbulos vermelhos, para que no final, né, esse sangramento seja compensado. Então, professora, qual é a definição mesmo de hemorragia? Quando é que o sangramento deixa de ser fisiológico? Quando eu tenho uma perda acima de 500 ml no parto normal ou 1.000 ml na cesárea, tá? Em 24 horas.
ou qualquer perda sanguínea capaz de causar repercussão hemodinâmica. Às vezes a paciente já tem uma anemia prévia, então, assim, ela perde uma quantidade menor, mas já faz hipotensão, já faz taquicardia, já altera nível de consciência, então isso também entra na classificação de hemorragia. A hemorragia, ela pode ser primária, quando acontece nas primeiras 24 horas, ou secundária, quando é mais tardia, após 24 horas. As causas da hemorragia... Oi? Como é que eu vou saber se saiu 500 mililitros dela? Eu vou ter um slide aqui, que eu vou explicar como estimar a perda de sangue num parto, tá? Ok, obrigada. Em relação às causas, vocês imaginam assim, como é que eu posso evitar uma hemorragia pós-parto? A gente só pensa no momento do parto em si, mas essa abordagem, né, de prevenção da hemorragia, ela já vem lá desde o pré-natal, antes do parto. Às vezes a paciente tem dificuldade de acesso pré-natal, às vezes no pré-natal não tratam adequadamente a anemia, ela já é uma paciente anêmica ou com deficiência às vezes de ferro e não foi conduzida adequadamente. Então, quando chega na hora do parto, que tem um sangramento maior, ela não tem reservas para aquele sangue, tá? Às vezes a paciente tem um distúrbio hipertensivo, que também está associado mais à hemorragia pós-parto e não é conduzida adequadamente. Às vezes ela não faz uma ultrassom de qualidade para ver se tem acretismo placentário, principalmente naquelas pacientes que já tiveram uma cesárea anterior. Durante o parto, né, alguns fatores de risco, né? Trabalho de parto prolongado, as altas taxas de cesárea, não considerar o risco de acretismo. Quando você vai para uma cesárea, principalmente na paciente que tem uma, duas cesáreas anteriores, vocês têm que sempre ter em mente o acretismo. Vocês tiveram aula de placenta, mas eu não sei se foi falado sobre isso. Acretismo é quando a placenta se gruda no útero. Então, assim, normalmente a placenta ela é para ter um ponto de clivagem. Quando o útero, depois do parto, quando o útero contrai, a placenta descola naturalmente. No acretismo, ela invade o útero, tá? E não consegue descolar. E isso é uma das causas mais sérias, mais graves de hemorragia. Porque a placenta não descola, o útero não contrai e fica sangrando o tempo todo, se não for feita a esterectomia, tá? E, às vezes, partos realizados em locais sem estrutura adequada. Tem também as condutas no pós-parto que podem interferir, que eu vou explicar para vocês, que toda paciente saiu o neném, imediatamente eu tenho que fazer 10 unidades de ocitocina intramuscular. Ou, se ela tiver acesso venoso, também pode ser feito na veia, mas aí tem que lembrar de fazer nas primeiras 24 horas, tá? Mas se for intramuscular, é só aquelas 10 unidades após o parto, como forma de profilaxia. Então, tem locais que não fazem o uso da ocitocina. A ocitocina, ela é o principal hormônio uterotônico, de contrair o útero, tá? Se você não monitorizar a paciente, então você fez o parto, tirou o neném, deixa ela ali no leito e sai. Às vezes a paciente está anestesiada, né, com hack, você deixou ela ali na sala de recuperação e não vigiou mais. Quando você vai olhar, o lençol dela embaixo já está uma poça de sangue, já está chegando sangue nas costas inteiras. Então, assim, tem que manter a vigilância após o parto, tá certo? A prevenção, como eu falei, o pré-natal, tenho que identificar fator de risco, se ela tem cesárea anterior, tenho que corrigir a anemia. Vocês vão ver que hemograma faz parte da rotina pré-natal, você solicitar em 2 momentos, no começo e no final, próximo ao parto. Então, alguns protocolos, né, recomendam até no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Tem que fazer esse rastreamento, esse acompanhamento. Então, se a paciente faz um pré-natal largado, não faz exame, não corrige anemia, tem um acretismo que não foi identificado no ultrassom, ela é uma grande candidata a ter uma hemorragia pós-parto séria e, às vezes, até óbito. Então, assim, qual é a mensagem principal dessa aula? Qual é a principal estratégia para evitar uma hemorragia pós-parto?
fazer a ocitocina de rotina. Saiu o neném, tem que aplicar a ocitocina intramuscular. Se você não fizer isso, é uma má prática obstétrica. Isso reduz aproximadamente 50% dos riscos de hemorragia pós-partos associados à atonia, que é quando o útero não contrai, tá certo? Outras manobras, né, que tem que fazer, que vocês vão ver na assistência ao parto, fazer a ocitocina, clampear o cordão umbilical do neném depois de 1 a 3 minutos, fazer uma tração controlada do cordão para retirada da placenta, então não é fazer manobras intempestivas, puxar o cordão de uma vez, o cordão vai romper, a placenta vai ficar lá dentro, tá? Então, você tem que acompanhar com massagem uterina e tração de cordão até essa placenta descolar. Ou seja, esse manejo ativo desse terceiro período do parto, que é a realização da ocitocina e o delivramento da placenta, consegue prevenir 50% dos casos de hemorragia, certo? Aqui em relação à estratificação de risco, ou seja, chega uma paciente na minha maternidade, eu já tenho que saber quem é aquela que é verde, ou seja, que é baixo risco. Esse protocolozinho de cores é do manual do Ministério da Saúde, tá? Então, eu já tenho que caracterizar aquela minha gestante. Ela é baixo risco, ela é médio risco ou ela é alto risco? Se ela for alto risco, se ela for vermelha, opa, eu tenho que estar mais vigilante, eu tenho que me preparar para caso ela evolua com hemorragia. Eu tenho que, às vezes, até fazer reserva de sangue, puncionar acesso calibroso, tá? Para caso ela tenha uma hemorragia, eu consiga intervir rapidamente para evitar um desfecho negativo. E mesmo nas de baixo risco, o mais simples eu tenho que fazer, que é aquele manejo ativo, que é a ocitocina e o delivramento da placenta. Eu tenho que observar essa paciente rigorosamente, principalmente nas 2 primeiras horas, em local adequado, com um profissional capacitado. E uma coisa muito importante, estimular a presença do acompanhante. Gente, eu já vi alguns casos de hemorragia, e quem sinalizou, quem identificou primeiro foi o acompanhante. Um acompanhante bem orientado, ele salva uma vida. Então, assim, o acompanhante, ele não está ali só para ficar do lado, ou não. Você tem que orientar ele. Olha, observe, a gente tem profissionais, mas observe também o sangramento, veja se ela sangra demais. Por quê? Porque ele está o tempo todo do lado da paciente. Então, se ele notou um sangramento mais aumentado, opa, já vou sinalizar o profissional da saúde. Então, assim, hoje é permitido, é lei, é direito da paciente, e já tem estudos mostrando que a presença do acompanhante, além de melhorar a satisfação, a segurança materna, reduz mortalidade, tá bom? Foi-se o tempo, né, que o pessoal, acompanhante não pode. O acompanhante pode participar, pode assistir tanto no parto normal quanto na cesárea, tá? Antes do parto, no momento do parto e após o parto, que essa vigilância por sangramento tem que ser mais intensa. Eu vou passar esse protocolo do Ministério da Saúde, que tem isso bem detalhado e explicadinho para vocês. Em relação às causas, né? O que causa hemorragia pós-parto? A gente tem esse mnemônicozinho dos 4 T's. Pensou em hemorragia, eu tenho que pensar nesses 4 T's. Na base do triângulo, eu tenho o que é mais frequente, que é o tônus. Ou seja, a atonia uterina representa 70% das minhas causas de hemorragia. Então, eu tenho que sempre lembrar daquilo que eu falei na aula anterior para vocês. Avaliar o tônus uterino após o parto. Qual é o normal do útero? O normal é, depois do parto, ficar em torno da cicatriz umbilical. Bem contraído, bem douro, que é o chamado globo de segurança de Pinar. No livro vocês vão encontrar esse termo, globo de segurança de Pinar. E bem contraído. Isso indica que tem um útero com tônus adequado, tá? Se é aquele útero mole, acima da cicatriz umbilical, paciente sangrando demais, opa, o útero não contraiu adequadamente, eu tenho que fazer algum uterotômico, tá?
Outras causas, a segunda causa, trauma. Trauma do trajeto. Quando o neném estava passando, ele lacerou o colo do útero ou lacerou a vagina. E aí eu faço a palpação, tônus está ok. Quando eu vou revisar o canal de parto, né? Às vezes faço o exame especular, o exame de toque, eu vejo uma laceração com sangramento ativo. Ou seja, o sangramento só vai resolver quando eu fizer a sutura da laceração, tá? Tecido, terceira causa mais frequente, quando fica restos, tá? Você delivrou a placenta, quando você vai examinar a placenta, tá faltando metade dos cotilédones, ou seja, ficou resto lá dentro. Então, assim, o T de tecido é para falar de restos placentários. Enquanto não tirar tudo, esses restos lá dentro do útero, aumenta a chance de hemorragia e, se ficar mais persistente, mais tempo de infecção. Tá? Por último, na ponta da pirâmide, você pensa em trombina, ou seja, nas coagulopatias, tá? Que a paciente tem alguma doença de von Willebrand, alguma hemofilia, mas, gente, isso é o mais raro. Você tem que resolver isso tudo antes de chegar a pensar nisso. A não ser que a paciente já tenha um diagnóstico prévio de alguma distúrbio de coagulação. Tá? Então, aqui, reforçando com vocês, a atonia uterina, causa mais frequente, depois trauma, depois restos e, por último, as coagulopatias. Em relação ao diagnóstico e à estimativa da perda volêmica, em pacientes com suspeita de sangramento aumentado, tá? Ou seja, eu não preciso, aquela definição existe, né, dos 500, 1000 ml, mas eu não preciso medir isso na experiência, na prática clínica. Eu consigo inferir, opa, esse sangramento está mais aumentado, eu suspeito que esteja aumentado, eu já vou agir imediatamente, tá? Eu não preciso aguardar hipotensão, paciente hipocorada, taquicárdica, com rebaixamento do nível de consciência, com oligúria, para agir, tá? Eu quero evitar, tá, que ela tenha essas alterações. Então, suspeitei que o sangramento está aumentado, que na prática clínica a gente consegue ver o que é fisiológico, o que é aumentado, mas tem, assim, uma forma, né, essa foto é do manual do Ministério da Saúde, que para você tentar inferir mais ou menos a quantidade. Ele quantifica, às vezes, por compressas, né? Uma compressa cirúrgica, assim, não muito cheia, seria 25 ml, e uma compressa pingando 100 ml. E por tamanhos de poça, tá? Aqui, mais ou menos, uma poça de 100 centímetros. O paciente já perdeu 1,5 litro de sangue, tá? Essa um lençol, assim, ensopado. É claro que isso aqui, o chão sujo, não tá fisiológico, entendeu? Assim, isso aqui é mais, assim, para quem não tem experiência, ver. Mas ao longo da prática clínica, após assistir os primeiros partos, vocês vão ver o que é natural e o que está aumentado. Em relação ao quadro clínico, né, que eu já até falei para vocês, tontura, confusão mental, taquicardia. Professora, Oi. esse tamanho de compressa é padronizado? É uma compressa cirúrgica, acho que é um quadradinho mais ou menos 30 centímetros, mais ou menos. Quando vocês começarem, assim, a ter vivência também na prática de cirurgia, é o que a gente usa. Tem as gases pequenininhas, né? Como se fosse um material parecido com gases, só que maior. Eu acho assim, dá mais ou menos uns 30 centímetros na lateral. Certo? Certo, obrigada. Aqui, continuando, né? Os sinais clínicos que ela pode ter hipossaturação, palidez, pele fria e oligúria. Mas isso aqui já acontece quando eu tenho uma perda volêmica muito grande. Às vezes ela já perdeu metade da volemia para eu começar a ter sinais clínicos. E aí eu tenho que agir precocemente para não chegar nesse estágio aqui, tá?
uma forma de quantificar essa gravidade, né, e estimar a perda volêmica, essa relação chamada índice de choque, que ele faz uma relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Quanto maior essa relação, maior o risco de transfusão maciça, pior o prognóstico, tá? Então, assim, às vezes ele se altera mais precocemente e pode ser utilizado na prática clínica também para você identificar e atuar logo naquelas pacientes com sangramento aumentado, tá? Eu deixo essa tabelinha para vocês também, para vocês terem noção que até a paciente perder 1.000 ml, ela não vai ter alteração nenhuma. Mais ou menos quando ela perde 1.500 ml, é que ela vai estar com palidez, pele fria, às vezes não tem alteração no nível de consciência, às vezes ela está agitada. Quando tem letargia e inconsciência, a paciente já perdeu aí quase metade da volemia dela, tá? O pior critério clínico é o que define o grau do choque hipovolêmico. Então, assim, aqui os critérios clínicos, né? Qualquer um desse, o pior é que vai definir o grau, tá? E aqui essa tabelinha fica para vocês e vai no manual também. Não dá para a gente querer decorar tudo no momento da aula e nem precisa, tá, gente? Isso aqui é mais para a gente ter uma noção subjetiva do que vai acontecer na medida que progride a perda sanguínea, tá? Tratamento e hora de ouro. Fica só a mensagem que a gente tem que agir rapidamente no momento certo. Depois que a paciente sangrou muito, ela entra num ciclo vicioso. Como é isso? Quando ela perde sangue, ela não perde só hemácia, glóbulo vermelho. Ela também perde os fatores de coagulação. Então, quanto mais ela sangra, mais ela vai ter distúrbio de coagulação e mais ela vai sangrar. Então, eu tenho que evitar que ela entre nesse ciclo agindo rapidamente, porque aí depois eu vou ter que fazer protocolo de transfusão maciça, transfundir plasma, transfundir crio, transfundir hemograma, para reverter esse processo. E aí já é um paciente bem mais grave, com uma mortalidade bem maior. Então, a grande lance é você agir rapidamente. É tanto que nas maternidades, por exemplo, nos hospitais gerais e nas maternidades também, a gente tem os carrinhos de parada. Não tem um carrinho de parada para dar assistência ali a alguma PCR para reanimar o paciente. Nas maternidades, além do carrinho de parada, eu tenho um kit de hemorragia. Então, a paciente apresentou um sangramento aumentado, eu já tenho ali na mão algumas medidas que eu vou fazer para evitar que esse sangramento se perpetue. Tá? E eu vou falar para vocês agora o tratamento, o passo a passo, para a gente finalizar. As medidas iniciais, que aí eu já tenho que ter um time de resposta rápida nas minhas maternidades, ou seja, eu tenho que ter uma equipe integrada, eu já tenho que pedir ajuda, chama o ortobstetra, chama a enfermeira, os técnicos de enfermagem, e aí esse time de resposta rápida vai agir, principalmente, pede ajuda, instala oxigênio, monitoriza a paciente, funciona 2 acessos venosos calibrosos, solicita exame laboratorial, você já chama o laboratório, já faz a reposição de cristalóides, né, ou ringue, ou soro fisiológico para reposição volêmica, precocemente já chama o banco de sangue para colher uma amostra daquela paciente e reservar um sangue. Não é que você vai transfundir agora, mas você já está se antecipando. Se aquele sangramento não resolver, você vai ter o sangue disponível, tá? Sondar a paciente para avaliação da diurese. A diurese é um parâmetro muito precoce. Quando a paciente está sangrando com hipovolemia, um dos sinais mais precoces é a oligúria. E também o contrário, quando você faz a reposição adequada, controla o sangramento, rapidamente ela volta a urinar. Então, a sondagem vesical de Demora ajuda nessa monitorização também. Em relação ao tratamento da atonia uterina, eu vou fazer a massagem, primeiro passo,
para vocês se imaginarem, eu quero que vocês agora pensem num cenário, essa é a parte mais importante da aula. Vocês estão numa sala de parto, a paciente acabou de ter o bebê e começa a sangrar muito. Então, começa ali a sangrar. Você já faz o quê? Chama ajuda, a equipe de enfermagem já monitoriza a paciente, já manda instalar oxigênio. Ali na mão, o que você vai fazer imediatamente? Palpou o abdômen, eu estou diante de um caso de atonia, o útero não está contraído, está aumentado, eu já vou fazer a massagem uterina, ou seja, eu já vou comprimir extrinsecamente esse útero. Olha aqui a massagem uterina bimanual, como ela é feita. É uma mão pela vagina da paciente, né, e outra mão por cima, para tentar apertar esse útero, tá certo? Aí você vai, no semestre passado, né, os alunos, professora, uma mão, nesse momento a vagina acabou de passar o neném, a vagina tá dilatado, o colo do útero dilatado, e assim, é uma manobra um pouco incômoda, mas assim, a paciente está com quadro de hemorragia, está com quadro de atonia. Então, a primeira coisa que você tem ali à mão para fazer imediatamente é a massagem uterina bimanual. Depois, tudo isso, aqui está numa sequência, mas tudo isso acontece meio que forma de concomitante. Você já está fazendo a massagem, já mandou correr a ocitocina endovenosa. Às vezes, a maioria das pacientes já resolve aqui. Fez a ocitocina, o útero contraiu, o sangramento controlou, eu vou passar só uma dose de manutenção de ocitocina. Tem paciente, não. Opa, fiz a ocitocina, continua sangrando. Vou para a segunda linha de medicação. Metilergotamina. Se contrair, eu paro aqui. Opa, não contraiu. Vou para a terceira linha de medicação, o misoprostol retal. Tá? Gente, isso aqui, essas medicações, elas têm meio que o efeito imediato. Então, você espera ali 30 segundos, 1 minuto, não resolveu, já passa para o próximo passo. Tá? Não é intuito de vocês saber nome de medicação, assim, pelo menos as principais e doses, tá? Vocês vão ter vivências depois disso, vai ficar mais fácil de consolidar o conhecimento. Então, assim, não precisa se estressar com esses miligramas, dose, diluição agora, tá? Mas com passo a passo que é feito. Paciente fez tudo isso, né? Já fez 3 medicações. Paralelamente, ela também começa a correr o transamin, o ácido tranexâmico, para ajudar na coagulação, tá? Não respondeu, eu posso partir para o balão de tamponamento uterino. O traje anti-choque é como se fosse uma roupa que comprime os membros inferiores e a pelve para tentar melhorar o retorno venoso para os órgãos nobres, né? Restringindo a circulação dos membros inferiores. O traje anti-choque ele é usado mais para transporte. Estou no interior, o paciente começou a sangrar, não vou conseguir fazer uma cirurgia se ela precisar, vou ter que transferir. Aí o traje anti-choque pode ajudar. Se não, paralelamente também eu posso fazer o balão intrauterino, tá? Que é um balão que você coloca lá dentro do útero e começa a encher ele de soro dentro do útero. Você começa a encher ele de soro para ele fazer a compressão dos vasos uterinos que estão sangrando, tá? Nada disso deu certo. Fiz massagem, fiz todas as medicações, coloquei balão, continua sangrando. Aí eu vou precisar intervir cirurgicamente, tá? Que eu posso fazer suturas no útero, ou seja, amarrar aquele útero, suturas, ou mesmo, em último caso, para salvar a vida materna, fazer até uma esterectomia, retirar o útero da paciente. Outros métodos, né, eu posso tentar embolizar artérias uterinas em hospitais que tem disponível, fazer ligaduras vasculares, ou tudo isso tentando evitar uma esterectomia. Tudo certo, gente, em relação ao tratamento da atonia uterina? Podem perguntar. Posso passar para o tratamento da próxima causa? Professora, Oi. só uma pergunta sobre esse negócio do misoprostol.
Ele é aquele indutor de parto, é o mesmo? O misoprostol é o mesmo, a marca Cytotec, que dependendo da fase que ele é usado na gestação, ele tem efeitos diferentes. Se eu uso o misoprostol lá no comecinho, ele vai causar um aborto. Ele vai dilatar o colo do útero para permitir, por exemplo, a paciente tem um aborto retido. Eu preciso fazer uma curetagem, o colo não está dilatado, eu faço misoprostol para o colo dilatar e permitir. Se eu uso misoprostol numa dose uma dose adequada, baixa, próximo às 39 semanas, o misoprostol vai induzir o parto, tá? Se eu uso o misoprostol no pós-parto, ele vai ter o efeito de contrair o útero e parar a hemorragia. Ou seja, ele tem efeitos diferentes dependendo do estágio que eu uso na gestação, no começo, no meio ou depois do parto. As doses são variáveis e a via também. Tanto para os casos de aborto como de indução do parto, eu uso via vaginal. No final, né, após o parto, se vocês verem que o protocolo é via retal e uma dose muito maior. Por exemplo, para vocês terem que entender, para a indução do trabalho de parto, a dose do misoprostol é 25 microgramas. Na hemorragia pós-parto é 800, tá? Não sei se era essa a sua dúvida. Não foi só nada, dúvida. A outra pergunta é mais ou menos... Tem a síndrome de Sjögren, né? Certo. Causa de sangramento. Isso. É preciso avaliar quando a paciente sangra muito? Assim, a síndrome de Sjögren, ela é rara, tá? Mas você não pode, assim, deixar ela de lado, esquecer dela. Quando a paciente tem uma perda volêmica muito grande, tanto após o parto ou um trauma, um acidente que ela perdeu muito sangue, você tem que lembrar, tá, da síndrome de Sjögren. Se ela tiver uma hipoperfusão, ela vai ter um hipopituitarismo, e aí vai ter uma deficiência hormonal de todos os hormônios da hipófise. Na gravidez, assim, o que se manifesta mais rápido é a questão da dificuldade com a amamentação, tá? Mas, assim, é raro, mas você não pode esquecer e não pode deixar de pensar nessa situação. Ok? Eu vou prosseguir aqui. Em relação ao trauma, então, assim, o paciente está sangrando, o tônus uterino está adequado, eu já faço ali uma revisão do canal de parto, passo um espéculo, tem uma laceração, eu já vou fazer a sutura. Se tiver um hematoma, expansão, crescendo, eu vou ter que fazer uma exploração cirúrgica e dar alguns pontos para resolver. Eu posso estar diante de uma situação de rotura uterina. Às vezes é mais comum em pacientes que têm cesárea anterior, ou seja, que o útero está mais fragilizado. Aí eu vou precisar de laparotomia. A gente vai ter uma aula específica desses casos, tá? De rotura, para vocês entenderem melhor. Eu posso ter uma inversão uterina. O útero estava assim e ele inverteu. Isso também causa hemorragia. Então, eu tenho que fazer uma manobra para desinverter, né? Reverter essa inversão uterina, tá? Então, tudo isso é possível através de exame clínico, você fazer esses diagnósticos. Em relação a tecido, tá? Às vezes confunde essas causas, porque o tecido, ele também prejudica a contração uterina, tá? Então, você tem que observar, a placenta está com dificuldade de sair, ou examinou a placenta, ficou restos, ou na dúvida, você tem que fazer a curetagem, tá? Fez aquelas medidas, o útero não está contraindo, já coloca a paciente no centro cirúrgico para fazer. Na realidade, tá aqui com curetagem, mas às vezes o termo mais usado é curagem. Por quê? Curagem é quando o colo do útero está dilatado, eu vou fazer com a mão. Então, assim, a paciente, claro, anestesiada, eu vou meio que com a mão raspar o útero
para avaliar se não ficou nenhum resto de placenta, que está causando sangramento e que impede o útero de contrair, tá? Se for suspeita de acretismo, a placenta está fixa, ou foi durante uma cesárea que eu vi que a placenta estava invadindo o útero, eu nem vou tentar remover a placenta, eu nem vou encostar nessa placenta. Eu deixo a placenta lá e faço a esterectomia. Se eu encosto nessa placenta, se eu tento arrancar um pedaço dessa placenta, o sangramento é volumoso, difícil de reverter, porque sangra muito rápido, o campo cirúrgico já fica difícil. Então, assim, tem o diagnóstico de acretismo, a conduta é não toque na placenta, deixa a placenta lá dentro do útero, coloca o cordão umbilical para dentro, fecha o útero e tira ele em bloco, né, junto com a placenta, tá? E, por último, oi. Tem como eu descobrir antes do parto que é um acretismo? Sim, tem sim, e aquela questão da ultrassonografia que eu falei, tá? Na ultrassonografia eu consigo ver o posicionamento da placenta e se ela tem esse ponto, esse plano de clivagem com o útero. Às vezes, por exemplo, uma placenta posterior, que a ultrassonografia tem de difícil acesso, eu posso lançar a mão até de uma ressonância, tá? Se eu desconfio mesmo, se é uma placenta, por exemplo, qual é o maior fator de risco com atletismo? Eu tenho uma placenta prévia, ou seja, uma placenta implantada lá embaixo no colo do útero, eu tenho um risco maior de acretismo. Se eu junto uma paciente placenta prévia e ela tem uma cesárea anterior, ou seja, a placenta grudou lá na cicatriz da cesárea, tem um risco maior ainda de acretismo. Então, às vezes, vale a pena fazer até ressonância para estudar mais detalhadamente essa placenta. E, às vezes, você se depara na hora que vai fazer uma cesárea, se deparou com o achado de um acretismo, tá? Mas o ideal é você ter o diagnóstico prévio. Por quê? Você já vai preparada de um jeito diferente. Se a placenta, ela invade, sai do útero, invade bexiga, você já chama um cirurgião geral, um urologista para operar junto, você já reserva sangue para paciente, então, assim, você já vai programado para uma histerectomia. Então, o mais importante do acretismo é, se você tiver o diagnóstico prévio, né, você se preparar para uma cirurgia diferente, tá? Às vezes não é possível, às vezes a gente se depara com diagnóstico no intraoperatório, mas aí a regra é não tentar tirar a placenta, senão o sangramento é muito aumentado e de difícil controle, tá? Ok? Trombina, tá? Que a raridade acontece nas minorias dos casos, mas, principalmente assim, eu tenho que lembrar mais naquelas pacientes que já têm um histórico de sangramentos prévios, uma menstruação aumentada, histórico de anemia, acompanhada por hematologista, tá? O tratamento específico, que envolve diversas hemotransfusões, né, concentrado de hemácia, plasma, plaqueta, crio, dependendo da deficiência que ela tenha, fator 7, protamina, dentre outras necessidades, né, de hemotransfusão. E, assim, que fica cuidado com a cirurgia. Às vezes a paciente está sangrando por uma coagulopatia. Você tenta colocar logo ela em sala cirúrgica, né? Pular etapas para fazer uma histerectomia. Mas aí a paciente com distúrbio de coagulação, a cirurgia, ela pode ser mais uma porta de sangramento, tá? Então, assim, o ideal dessas pacientes é você ter o diagnóstico prévio. Por exemplo, tive uma paciente que ela tinha uma trombofilia. Desculpa, trombofilia não, tinha um distúrbio de coagulação, não lembro qual era a deficiência do fator. Aí, assim, ela já tinha o pré-natal, eu fazia em conjunto com um hematologista, então, assim, já tinha os passos. Você, antes do parto, vai transfundir tantas unidades do fator tal, se ela sangrar, você vai fazer isso, entendeu? Como são doenças muito específicas, você tem que trabalhar em parceria com um hematologista, tá? Aqui algumas alertazinhos para vocês.
que a gente são mortes maternas evitáveis. Se eu seguir esses passos, se eu agir rapidamente, eu vou salvar uma vida, tá? Às vezes, a gente, assim, até assim, na nossa prática, é relativamente frequente, não é incomum, ter um óbito fetal, um neném que tem alguma alteração incompatível com a vida, mas quando a gente perde uma mãe, que às vezes já tem outros filhos em casa, que vai deixando um bebezinho ali, é catastrófico. Então, assim, as mortes maternas, infelizmente, a maioria são evitáveis. Vocês têm que ter esses protocolos na cabeça de vocês, na mente de vocês, porque, assim, um óbito materno é inaceitável para qualquer pessoa, tá? Dúvidas? Professora, Oi, a Luciana, bom dia. bom dia, Luciano. Professora, o uso de analgésico no pós-parto pode induzir alguma hemorragia? Não, Luciano. Não, né? Não, a gente faz de rotina, anti-inflamatório, quando a dor é mais intensa, faz opioide também. Foi o caso da minha esposa, no segundo gestação, né? Cesariana, ela não tinha nenhum risco baixo risco de hemorragia. Aí, no pós-parto, acho que umas 6 horas depois, uma dor intensa, uma cefaleia e também a dor na cesariana, né? A dipirona não estava resolvendo, aí foi feito morfina. Aí evoluiu com a hemorragia. Não foi grave, mas a hemorragia pequena, aí depois foi lá Assim, controlado. na realidade, Luciana, apesar da gente tentar identificar fatores de risco, né, para tentar se antecipar, a maioria das hemorragias acontece nas pacientes de baixo risco, tá? Por isso, assim, que a profilaxia com ocitocina, a vigilância tem que ser feita para todas. Assim, opioides ou outros analgésicos pode ter coincidido, né, o uso, mas realmente não está associada à causa da hemorragia, não. Tá certo. Obrigado. Nada. Ok, gente, foi um prazer. Eu vou estar no chá novamente com vocês aí, com alguns, né, à tarde. E amanhã eu volto com aula teórica para vocês novamente, tá? Bom final de manhã e até mais tarde.